Você pode sentar-se. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Antes de iniciarmos a mensagem, eu quero te mostrar este livro, que na verdade ele é o Novo Testamento. Esta é uma campanha da nossa igreja, da Igreja Nacional, chamada Tudo se Faz Novo. Essa campanha vai ser conduzida, orientada pela CEMIPS. E nessa campanha, qual é o propósito dela? Nós queremos presentear pessoas que amamos, pessoas que desejamos, que conheçam o amor de Cristo, que possam cantar como nós cantamos aqui, que com Jesus nós somos felizes, amém? E para a gente iniciar essa campanha, na semana que vem, nós teremos o pastor Eugênio, que é o secretário de comunicação da IPEI do Brasil, que está coordenando essa campanha, estará conosco para falar para nós como podemos utilizar esse material. E a CEMIPS vai estar coordenando. Então você vai entender como utilizar, você vai ver que é a Bíblia que está aqui dentro, que você vai entregar para uma pessoa, e você vai colocar a dedicatória, para quem que é essa pessoa que você vai doar esse livro. E na parte de trás nós teremos um espaço para pôr a identificação da nossa igreja. Então estamos trazendo essa informação, porque na semana que vem nós teremos o pastor Eugênio falando desta campanha. Amém, igreja? Eu quero te convidar para meditarmos na última mensagem da série que nós estamos finalizando neste domingo. Semana que vem nós iniciamos uma nova série, e a série que nós encerramos é Um Só Coração no Cuidado. E essa série nos edificou muito. Na equipe pastoral nós conversamos e compartilhamos, tivemos um feedback muito positivo de toda a nossa igreja a respeito disso. Hoje pela manhã nós tivemos o pastor Ney, que compartilhou, que trouxe uma palavra sobre esse último tema que nós vamos ministrar, ou estamos ministrando aqui neste domingo. E hoje eu quero falar sobre pequeno grupo, um lugar de sermos, lugar de ser amado e cuidado. É algo que nós temos procurado vivenciar aqui na primeira igreja. E talvez para algumas pessoas haja uma grande dúvida: por que nós temos pequenos grupos na primeira igreja? Por que nós fazemos isso? Qual que é a intenção de nos reunirmos semanalmente, reunirmos na igreja, celebrando ao Senhor, reunindo nas casas, tendo um tempo de comunhão? Primeira coisa que nós precisamos entender, que o propósito de fazermos isso é porque nós entendemos que a nossa igreja tem como finalidade ser uma família que ama e cuida. E estarmos aqui em culto, estarmos aqui louvando a Deus, nós temos um momento gostoso de celebração, nós adoramos, mas agora aqui nesse momento a nossa conversa é entre nós e Deus. Quando nós falamos de sermos uma família que ama e cuida, é de que andamos com as pessoas, de que nos relacionamos com elas, que nos importamos com a vida uns dos outros. E quando nós falamos de ser uma igreja em pequeno grupo, nós precisamos entender a diferença de uma igreja com e em. Com significa que nós temos o pequeno grupo como mais um programa, como mais uma atividade da igreja. Você pode escolher participar ou não participar, mas quando nós entendemos que o pequeno grupo, ele faz parte do nosso estilo de vida, então nós estamos vivendo uma igreja em pequenos grupos. Nós estamos vivendo dessa forma. E às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas: mas será que nós não estamos focados demais em números, preocupados demais com a necessidade de atrairmos mais pessoas só pela questão numérica? E aí nós falamos da numerolatria, Algumas igrejas falam: como é que está a tua igreja? Quantos membros tem lá? Quantos PGs tem lá? Quantas pessoas estão se convertendo? Não é esse o propósito. Nós não temos isso no coração. Não é isso que faz sentido para nós sermos uma igreja em pequeno grupo. Mas também nós temos que entender que o pequeno grupo, não viver essa experiência, ou ter esse relacionamento de intimidade que faz com que a gente cresça e cuide um dos outros, corremos o risco de viver uma vida mediana, ou uma vida medíocre. A palavra medíocre vem disso, de ser médio, de não ser excelente naquilo que nós precisamos ser excelentes. E aí quando nós vamos para as escrituras, nós vemos que a palavra de Deus nos orienta a algumas coisas que são bem importantes. Por exemplo, quando nós olhamos no Gênesis, nós vemos que o Senhor olhou para Adão e Eva e falou assim: olha, vocês se unam e tenham só 2 filhos no máximo. Foi isso que a palavra diz, né? Não.
Lá nós vemos que o Senhor disse para eles: cresçam e multipliquem-se. Quando Jesus terminou o seu ministério aqui na terra, que ele foi assunto ao céu, ele disse para os discípulos: olha, se mantenham os 12 firmes e não contem para ninguém o que aconteceu com vocês. O importante é que só vocês 12 cheguem até o final. Não, o Senhor Jesus disse para que eles fossem por todo o mundo pregar o evangelho e que eles fizessem novos discípulos. Isso foi tão entendido e compreendido que hoje nós estamos aqui. Nós somos frutos daqueles que lá no início compreenderam o que Jesus estava falando e o que Jesus estava orientando. Nós olhamos para Apocalipse, nós vemos que no final do livro de Apocalipse vai dizer que eis que vi algumas pessoas que foram salvas, amém? Não. No final de Apocalipse, no capítulo 7, se não estou enganado, diz assim: eis que vi grande multidão que não podia se contar, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as raças. Se a Bíblia sinaliza para nós a respeito disso, do crescimento no início, se ela continua falando isso com Jesus, se ela termina falando a respeito do crescimento disso, por que é que muitas vezes nós como cristãos, como igreja do Senhor, não estamos avançando? Por que é que muitas vezes nós paramos? Por que é que nós nos focamos para dentro e ficamos só pensando no grupo que está aqui próximo e não olhamos para fora? Por que não estamos preocupados com os nossos amigos que não conhecem a Jesus? Por que não estamos preocupados com familiares que não conhecem a Cristo? Por que não estamos interessados talvez até no cônjuge, ou nos nossos pais, ou nos nossos filhos? Quem sabe, de alguma forma, a gente tem até chamado as pessoas, tem convidado essas pessoas que eu citei aqui, mas elas não estão ainda aceitando, não estão vindo. E qual é o motivo disso? Por que as pessoas não respondem a esse convite? Há algo essencial que toda igreja, todo culto, todo encontro de PG que a gente faça, toda reunião de oração, todo evento realizado da igreja precisa ter. É impossível a igreja seguir sem isso. Se não houver isso no meio do povo de Deus, é possível que as pessoas entrem e saiam da nossa comunidade ou de qualquer comunidade iguais ou talvez até piores do que elas entraram. E agora eu quero te chamar para você acompanhar a leitura que eu vou fazer de Lucas, no capítulo 5, do verso 17 até o verso de número 26. Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar na projeção que será feita aqui no Data Show. A palavra do Senhor nos diz assim: e aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar os pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, pegando o seu leito, em que até então estava deitado, e voltando para casa glorificando a Deus. E todos
ficaram admirados, davam glória a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Eu quero que você me acompanhe nessa mensagem, nessa meditação que nós estamos fazendo. E eu gostaria que, em primeiro lugar, você pensasse junto comigo sobre essa questão do que é essencial ou o que é necessário para que a gente possa... Amém? Eu vou seguir aqui? Amém? Chegamos lá. O que é necessário e essencial para que nós possamos, como um PG, ser um lugar de amor e cuidado. Para que o PG seja um lugar onde as pessoas podem encontrar o que é necessário para que elas possam viver coisas profundas. Para que não seja apenas mais um modelo, para que não seja mais uma estratégia humana, para que não seja talvez o que fica no coração de algumas pessoas, o entendimento que talvez seja apenas mais uma moda que chegou dentro da igreja, até porque isso é bíblico. Era assim que a igreja vivia, era assim que a igreja se relacionava, essa fazia parte da cultura dele. E em primeiro lugar, quando nós olhamos para isso que é necessário para o PG ser um lugar de amor e cuidado, nós precisamos do poder da presença do Senhor. Nós precisamos ter isso claro em nossos corações. Veja que no verso 17, na parte final, nós lemos que Lucas colocou assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Aqui Lucas está falando especificamente de Jesus. Aqui Lucas está dizendo que o Senhor tinha esse poder. E esse poder, a palavra aqui é dinamis, que é utilizada no Evangelho de Lucas 14 vezes em referência a Jesus, para falar: Jesus tem poder. Jesus tem esse poder que pode transformar as coisas. Jesus tem esse poder que pode fazer nova todas as coisas. Mas somente aqui nesta frase, neste texto, nesta passagem, nós vamos ver a combinação dessas duas palavras: o poder e o Senhor, ou seja, dinamis e kyrios. E o propósito aqui de Lucas era atestar para os seus ouvintes, talvez especificamente para o excelentíssimo Teófilo, que tinha pedido para quem a ele escreveu a carta de Lucas e escreveu o livro de Atos, que é um contexto só, ou uma carta só, que nós podemos colocar aqui. Ele escreveu para que aqueles que ouvissem a partir de Teófilo entendessem: olha, a esse Jesus que eu estou falando, desse Jesus que eu estou testemunhando, essas histórias que eu estou contando para vocês, é um Deus, é um Senhor Todo-Poderoso. É através desse poder que nós vivemos. Esse poder do Senhor que se revela como Redentor. É desse Senhor que eu estou dizendo. Ou seja, aquele que tem poder para libertar as pessoas, da mesma forma como acontecia no ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Para a gente compreender essa situação, nós temos que entender que a cada 7 anos, o povo judeu tirava um ano de uma forma sabática na plantação. Esse era o ano de descanso, a terra não era arada, não era mexida, e havia uma promessa que se eles fizessem isso, Deus daria abundância sobre eles nos próximos anos. Mas a cada ciclo de 7 anos, quando chegava o 50º ano, além desse descanso da terra, eles celebravam o jubileu. Então imagine uma pessoa que viveu essa experiência do jubileu. Se ela era criança, ela viveu ali na fase já adulta, um pouco mais velha. Vamos imaginar que talvez uma pessoa ia viver talvez 2 jubileus, dependendo da sua faixa etária, em que ele pudesse vivenciar e experimentar, mas a grande maioria talvez viveu um jubileu só. E havia uma grande expectativa para esse dia, havia uma grande expectativa para quando chegasse esse ano. Sabe por quê? Porque além de ser um ano de descanso da terra, também era um ano que se declarava liberdade incondicional para todo escravo hebreu. Talvez uma pessoa que viveu a vida inteira na escravidão, quando chegasse o ano do jubileu, ela pensava: olha, 2024, ano que vem, 2025, é o ano do jubileu, eu vou ser liberto, a minha casa vai ser liberta, a minha vida vai ser transformada a partir disso. Imagina a expectativa do coração da pessoa. Mas nesse ano do jubileu tinha algo também bem importante.
Que às vezes na caminhada da vida, alguém por conta das dívidas, das dificuldades, perdeu o seu bem, perdeu a sua terra. E além de tornar escravo, ele já não tinha mais bem. Mas quando vinha este ano, quando chegava esse momento, ele era restaurado. Ele deixava de ser escravo. E além de deixar de ser escravo, era devolvido para ele aquilo que pertencia a ele. Imagina a expectativa do coração. Talvez um filho que o pai contou, olha, nós perdemos tudo, mas virá o ano do jubileu. E quando chegar este ano, todo será restituído para nós. Esse ano é um ano muito poderoso. Referir-se a Jesus dessa forma, dizer que Ele é o Dinamis, era declarar que Ele tem poder para livrar o homem da situação que ele se encontra, seja de escravidão, seja de derrota, pode libertá-lo ele dessa situação, pode tirá-lo ele de qualquer dívida. Ou seja, referir-se a Jesus a respeito dessa forma é saber que Ele cura e restaura vidas em tempo de jubileu e fora do tempo do jubileu, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Isso era algo muito impactante para eles. Por isso o motivo deste poder estar relacionado com quem é Jesus, pois a combinação dessas duas palavras, dinamis e kyrios, é o poder do Senhor. Jesus é o próprio poder, Jesus é o próprio Senhor, porque Senhor, quando se referia, também fazia uma conexão, essa palavra Senhor, com o Deus do Antigo Testamento. O que eles estavam querendo dizer assim, o que Lucas estava querendo dizer, o próprio Deus estava presente em pessoa no meio deles. Quando ele escreveu esse texto, ele estava falando isso. E quando nós falamos de pequenos grupos, deles, o que é necessário para esse grupo se tornar um lugar de amor e cuidado, nós precisamos ter que o que é essencial nos nossos encontros é a presença do Senhor, é a manifestação da glória do Senhor em nosso meio. Essa é a primeira lição que eu tiro desse texto. A segunda lição que eu tiro para nós do que é necessário, ou se você quiser colocar aí o que é essencial para que o PG seja um lugar para sermos amados e cuidados, é expressarmos uma fé viva. Expressarmos uma fé dessa forma. Veja que no verso de número 18, diz assim: vieram alguns homens, trazendo um paralítico deitado no leito, e eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Esse texto não diz de onde esses homens vêm. Esse texto não conta para nós se eles são os melhores amigos, se eles são os familiares deste homem que está nessa situação. Esse texto nem nos conta se em algum momento, ou faz referência se eles já tinham estado na presença de Jesus especificamente, dessa forma como eles estariam. Mas esse texto nos traz algo muito importante, que a fé desses homens não era uma fé apenas de palavras, mas era uma fé viva. A ação destes homens foi tão impactante que Jesus se alegrou com o que eles estavam fazendo ali. Eles estavam tão empenhados a ultrapassar todas as dificuldades que se apresentavam diante deles, todos os problemas, porque não foi simplesmente chegar à presença de Jesus, mas chegar e saber que nos caminhos, as formas que eles tinham para se aproximar de Jesus não dava. A porta estava com muitas pessoas, havia uma multidão ao redor, todos queriam ouvir, todos queriam ter um momento para prestar atenção, chegaram mais próximo de Jesus, ou seja, ninguém naquela situação estava dando atenção para a necessidade deles. E muitas vezes, quando nós não compreendemos isso, nós desistimos no meio da caminhada. Está muito difícil, está complicado, não tem como se aproximar de Jesus. Estou tentando trazer o meu amigo, estou tentando trazer um familiar, estou tentando trazer aquela pessoa que amo, mas não está sendo fácil, está sendo complicado. Essa atitude deles não desistirem, de trazerem esse homem até aquele lugar, de subirem no telhado, de destelharem a casa e descê-lo na presença de Jesus, é uma atitude de constatação de fé, mas não de uma fé qualquer. É algo que vai além das palavras.
É a fé que pode ser denominada aqui como uma fé viva, que rompe todos os empecilhos, que não impede que a gente pare diante dos obstáculos que surgem no nosso caminho para compartilhar, para falar do amor de Deus, para que as pessoas conheçam a respeito de Cristo Jesus. Uma fé que passa por cima das dificuldades e de forma criativa leva o perdido aos pés de Cristo Jesus. Porque esse é o nosso propósito aqui, que as pessoas conheçam Jesus, para que as pessoas conheçam o amor de Cristo através das nossas vidas, que nós reflitamos a glória do Senhor, mas que nós sejamos estratégicos em todas as nossas conversas, em todos os momentos, ter a oportunidade para falar de Jesus, como Paulo fez quando entrou no templo grego e viu que tinha um altar ao Deus desconhecido. Ele falou: olha, vocês não conhecem esse Deus, mas eu conheço esse Deus. E ali ele começou a compartilhar a respeito de Jesus, o Deus vivo. Uma fé que acredita mesmo que os olhos não vejam, mesmo que nós estejamos investindo na vida de pessoas e ainda não tenhamos a resposta, ou não tenhamos percebido uma manifestação da graça de Deus na vida dessa pessoa, ou desta pessoa sinalizar interesse de se aproximar e conhecer e saber mais de Cristo. Uma fé que anda na expectativa de que com Jesus tudo pode acontecer. Os escritores do Novo Testamento, quando escreveram a palavra que eles utilizam para a fé, eles usaram a palavra pistis, que significa convicção da verdade de algo. E muitas vezes nós falamos de ter fé: eu tenho fé, eu creio em Jesus que Ele pode fazer, mas quando chega a hora mesmo de nós exercitarmos essa fé, talvez a gente pare, talvez a gente retroceda, talvez a gente tenha dúvida se nós devemos continuar ou não essa caminhada. Certa vez, contar uma ilustração para explicar melhor para vocês isso. Certa vez um malabarista foi convidado para atravessar um penhasco muito alto numa cidade. E toda a cidade foi chamada para estar presente naquele dia que ele ia atravessar, e todo mundo acreditava que ele ia fazer aquilo. Havia uma empolgação, havia a certeza que aquilo ia acontecer. E quando ele atravessou sobre aquele cabo de aço, que ele atravessou com aquela vara de equilíbrio, todos ficaram tensos, mas quando ele terminou, todos pularam de alegria, todos jubilaram, todos bateram palma para ele. Eles falaram: vocês acreditam que eu consigo passar agora de novo, levando um carrinho cheio de areia, um carrinho de mão, e eu vou passar por cima dessa corda? Todo mundo: nós acreditamos que você faz isso. E de novo momentos de tensão, mas ele fez aquilo. No final todos jubilaram, todos bateram palma para ele. Ele falou assim: olha, agora eu vou atravessar com este carrinho de novo por cima desse cabo, e eu vou atravessar com uma pessoa dentro deste carrinho. Vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? E todos celebraram, disseram: você pode, você é capaz. E quando no meio daquele júbilo eu falei: então eu quero um voluntário que atravesse comigo. E ninguém teve coragem de passar, ninguém teve coragem de entrar naquele carrinho. Muitas vezes a nossa fé é essa fé que acredita que Jesus pode fazer, que Jesus pode mudar a história, mas às vezes Jesus nos convida: vamos atravessar comigo, deixa eu carregar você, deixa eu passar pelos desafios da vida, deixa que eu te leve para que você veja essas coisas que eu posso fazer e você crê. E aí nós ficamos na dúvida. Isso também acontece quando nós estamos caminhando num pequeno grupo e nós não conseguimos expressar essa fé viva, quando nós não conseguimos compartilhar e crer que o Senhor pode fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Terceiro lugar, o que é necessário para o PG ser um lugar de amor e cuidado? Precisa ser um ambiente de transformação. No verso 20, Jesus, olhando para aquele homem, diz assim: homem, os seus pecados estão perdoados. E como são poderosas essas palavras de Jesus, quando Ele fala e diz: os seus pecados estão perdoados. Você já pensou? Quando você sentiu isso, o Espírito Santo de Deus falando: não há mais culpa, não há mais condenação sobre você, o meu sangue te justifica, você está perdoado de toda a culpa. Era isso que aquele homem estava ouvindo, era isso que aquele homem estava recebendo do Senhor. Naquele instante, aquele homem foi absolvido de toda a culpa. Mas que culpa é essa? O que ele tinha feito de errado?
O que ele tinha cometido que levou ele a passar por essa situação? O entendimento da cultura daquela época era que toda a enfermidade sempre era decorrência do pecado. Ela estava conectada com o pecado. Sabia que ele encarar essa situação de absolvição também era enfrentar ao público e dirigir-se ao Senhor, e isso era duplamente difícil para aquele enfermo de encarar essa situação. Ele sabia que ia se apresentar como um pecador perante o Redentor, mas também perante as pessoas. Mas apesar de tudo isso, apesar de todo esse sentimento que envolvia ele, por todo esse sentimento de culpa que dominava ele, que poderia, ou melhor podemos dizer assim, que poderia dominar ele, essa não era a preocupação do seu coração. Porque naquele encontro, onde os seus amigos levaram para estar com Jesus, ele tinha uma oportunidade singular. Aquele era um ambiente onde sua vida podia ser e foi transformada. A sua condição que lhe mantinha esse sentimento de sofrimento, de que ele estava como se perdendo a vida, que mantinha ele com um sentimento de angústia, também não era algo que gerava barreira ou fazia com que ele desistisse de que Jesus pudesse mudar aquela situação. Mais do que ser curado fisicamente, o que este homem desejava era o perdão dos seus pecados. E como nós podemos ter certeza disso? Ele chegou diante do Senhor deitado, ele chegou ali prostrado, vivendo naquela situação terrível. Nós podemos ter certeza disso, porque Jesus não concede a remissão dos pecados a alguém que não almeja por ela. E toda vez que nós nos aproximamos de Jesus, toda vez que nós procuramos Jesus, seja na igreja, seja num lugar, num pequeno grupo, se o Senhor está presente, ali haverá sinais de transformação na nossa vida. É interessante que essa história está contada nos 3 evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos. E essa história é contada com as suas singularidades, mas elas falam de igual modo esta frase: os seus pecados estão perdoados. E isso deixa claro que a presença de Jesus é a única presença que é capaz de transformar a situação de qualquer pessoa. Por último lugar, para a gente meditar aqui, o que é necessário para o PG ser um grupo ou um lugar de amor e cuidado? Nós precisamos ter um coração cheio de expectativas. Nós precisamos que o nosso coração tenha muita esperança. Eu quero te fazer uma pergunta para você pensar: o que te motiva a fazer algo? O que te motiva a participar de alguma coisa, seja o que seja? O que te fez sair hoje da sua casa para estar aqui celebrando ao Senhor nessa noite? Eu acredito que essa motivação está relacionada com aquilo que nós esperamos que aconteça. Hoje eu creio que todos nós aqui tínhamos a expectativa de que Deus falasse ao nosso coração, de que o Espírito Santo ministrasse a nós. Esperamos isso, desejamos por isso e sonhamos por isso. E um dos motivos pelo qual muitas pessoas não têm mais um coração cheio de expectativa, não têm mais esperança, é porque as pessoas pararam de sonhar. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma liderança de uma igreja. Eu fiz uma pergunta para aqueles líderes. Eu falei assim: o que faz vocês estarem aqui na igreja? O que faz as pessoas virem para essa comunidade? E um dos líderes falou no coração: pastor, a gente não tem como responder porque nós paramos de sonhar. E quando nós entendemos que a presença do Senhor é o motivo central de nos reunirmos como pequeno grupo, quando nós vivemos isso de maneira intensa, nós sonhamos, nós temos expectativa, porque nós sabemos que quando estivermos reunidos na presença do Senhor, dessa maneira especial, deste jeito, nós vamos sonhar os sonhos de Deus. E nós vamos ver a cadeira vazia, como o pastor Ney falou para nós na IBD, e você já participou desse momento de oração, e a gente vai sonhar vendo: a minha família estará nesse lugar, o meu marido estará nesse lugar, a minha esposa estará aqui comigo, os meus filhos estarão aqui comigo, porque você tem um coração cheio de expectativa.
A motivação daqueles homens de superar todos os obstáculos que eles tinham pela frente, de levar aquele paralítico aos pés de Jesus, é porque eles tinham isso no coração. Eles tinham expectativa de que Jesus podia mudar as suas vidas. E Jesus é o único que pode mudar a história das pessoas. Aquele que pode transformar a vida de qualquer pessoa, como transformou daquele homem. Por isso, levá-lo ao encontro do Senhor é ter a certeza que aquele que está perdido pode encontrar direção para a sua vida. Era ter a certeza que aquele que se sente culpado vai sentir a libertação de toda a culpa. Aquele que acredita que não há mais solução dos seus problemas, ao encontrar-se com Jesus, a sua vida será transformada. Verá que coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida. Os versos 25 e 26 terminam essa história contando que aquele homem voltou para casa glorificando a Deus. Diz que todas as pessoas que viram aquela cena davam glória a Deus, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. E amados, essas coisas só acontecem num PG, ou só vive isso no PG, quando a presença poderosa do Senhor está nesse lugar. Quando nós expressamos essa fé viva, quando nós transformamos ou sabemos que esse ambiente é um lugar de transformação, quando o nosso coração está cheio de expectativa. Eu estou caminhando com pequenos grupos desde que eu terminei o seminário, e vivi muitas experiências marcantes e profundas. Eu já contei para algumas pessoas que eu fui o pastor da menor igreja do mundo. Foi lá em Paranaguá. Quando eu fui pastor dessa igreja, só tinha eu, não tinha mais ninguém. O presbitério me enviou para aquele lugar: vá plantar uma igreja. E eu lembro que eu fui para um congresso, estava o pastor da segunda maior igreja do mundo. Ele falou: nós somos privilegiados de onde nós estamos com você, que é o pastor da primeira, a menor igreja do mundo. Porque eles brincavam comigo e diziam assim: Jonathan, a palavra de Deus fala que quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que acontece? Jesus está presente. Só era o Jonathan. Fala: nem Jesus está indo para a tua reunião, Jonathan. Nem Jesus está presente lá. E aí nós tínhamos uma estratégia. E eu tinha um modelo na cabeça, eu sabia: olha, se reunir o pessoal, eu vou fazer um discipulado com as pessoas, e depois desse discipulado as pessoas vão vir, e nós fizemos uma campanha evangelística, deu mais de 100 pessoas interessadas. Para a primeira reunião tinha mais de 20 pessoas confirmadas, e na primeira reunião não veio ninguém. Isso foi início de março de 2006. Todo sábado eu convidava as pessoas para estarem comigo. Todo sábado eu convidava as pessoas para vir e falava: mas o que eu estou fazendo de errado? E eu li o material, e eu assisti os vídeos, eu conversava com as pessoas: o que eu tenho que fazer? E assim foi. Passou fevereiro, passou março, passou abril, passou maio, junho, julho e nada. O problema sou eu. Estão falando que é só fazer isso que vai dar certo, que se reunir os PGs as coisas vão acontecer, porque multiplica em 9 meses, que faz assim, que faz assado. O que eu estou fazendo de errado? E o Reinaldo, que já esteve aqui conosco, o pastor, falou: Jonathan, a orientação que eu estou tendo de Deus é que pela fé nós vamos começar um grupo, que seja eu e você, nós vamos fazer o primeiro culto. E no meio disso, dessas várias pessoas que eu conversava, tinha um rapaz, o Deni. O Denilson se tornou um grande amigo meu. Caminhei com ele, nos tornamos pessoas próximas, eu discipulava ele, mas ele não vinha na reunião. E no dia 6 de agosto de 2006, eu e o Reinaldo marcamos: nós vamos fazer essa reunião pela fé. E amados, nós fizemos aquela reunião. Só que naquele dia, bem cedo, mais 7 e pouco da manhã, o Denilson me liga. Eu acordo meio atordoado com aquela ligação, atendo ele e falou: pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Está tendo o PG na tua casa? Eu falei: todo sábado, estou esperando você. Ele falou: então hoje eu vou. Não era a primeira vez que ele falava que vinha. E o que aconteceu? Deu 8 horas, estava o Reinaldo, mais uns irmãos de Curitiba, nós nos reunimos para aquele momento, e 8 horas e o Denilson não estava lá. Falei: Senhor, qual o teu propósito?
Cantamos a primeira canção e ele estacionou na frente de casa. E eu alegrei meu coração e falei: Senhor, obrigado. Vamos começar a nossa primeira reunião com alguém aqui da cidade. Vamos ter essa experiência profunda. Nós vamos viver isso que o Senhor tem para nós. Puxa, que bacana, Senhor. Foram 7 meses de oração. Foram 7 meses esperando que algo acontecesse. E hoje ele veio aqui, nós fizemos a reunião. E foi uma noite maravilhosa, foi um culto gostoso. Mas o Dani não veio sozinho, ele veio com a esposa dele, a Daniele. E no final a Daniele pediu: pastor, posso dar uma palavra? Posso dar um testemunho? Eu falei: claro, minha irmã, dê seu testemunho. Eu falei assim: pastor. E aí ela se emocionou e chorou, falando assim: faz 12 anos que eu oro para que o meu esposo entre numa igreja, participe de uma célula e ouça a palavra de Deus. E hoje Deus respondeu a minha oração. Amados, o que eu quero deixar para nós, que nós não confiamos em modelos. Mas nós temos a nossa esperança no Senhor, que pode usar qualquer ferramenta, seja o PG, seja o que for, para que nós possamos viver essa questão de amarmos e cuidarmos uns dos outros, e levarmos as pessoas a conhecer a Jesus. Não é um modelo, não é a ferramenta, mas é o poder do Senhor que age em nossas vidas. Feche os teus olhos, eu quero orar por você nesse instante. Santo Deus, diante de Ti nós colocamos as nossas vidas, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor tem dado estratégia, Senhor, para nós como igreja, Senhor Jesus. Para nós podermos vivenciar, Senhor Jesus, o que é ser uma família que ama e cuida, Senhor. E Deus, nós não confiamos, Senhor Jesus, em modelos. Nós não confiamos em estratégias humanas, nós confiamos no Senhor. Mas te agradecemos porque o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, ferramentas, Senhor Jesus, para que pessoas possam ser alcançadas, para que famílias possam ser tocadas e vidas transformadas. Jesus, nós pedimos